O Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC, pediu à Justiça o sequestro de bens de João Muniz Leite, ex-contador de Lula, por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. João Muniz Leite fez as declarações de imposto de renda de Lula entre 2013 a 2016. Segundo o Estadão, o escritório do contador, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, fica no mesmo endereço em que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente, mantém 3 empresas. Há mais de uma década, Muniz é o contador de confiança da família de Lula. Em dezembro de 2017, o profissional chegou a prestar depoimento no âmbito de um incidente de falsidade aberto para apurar se eram frios os comprovantes de quitação de aluguel entregues pela defesa do ex-presidente à Justiça Federal. Na oportunidade, o Ministério Público Federal acreditava que a Odebrecht pagava aluguéis de um apartamento vizinho ao de Lula em um edifício de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O investigado e sua mulher teriam ganhado 55 vezes em loterias federais somente em 2021. Em uma das oportunidades, dividiu um prêmio de 16 milhões de reais na Mega Sena com o traficante de drogas Anselmo Bekele Santa Fausta, o Cara Preta, considerado um dos principais fornecedores de drogas do PCC, morto em dezembro do ano passado. Em seguida, o traficante comprou uma empresa de ônibus junto com outros 5 integrantes do PCC. A companhia em questão mantém contrato com a Prefeitura de São Paulo e opera 13 linhas na zona leste da cidade. A suspeita é de que os prêmios de loteria de Muniz e a esposa serviam para esquentar dinheiro ilícito e, em muitas vezes, as apostas eram mais altas do que os valores ganhos, segundo a investigação. Você, Zé? Olha, os contadores e os tesoureiros são os profissionais que sabem exatamente por onde corre o dinheiro. E alguns são contratados exatamente para esconder dinheiro. Eu tenho dito que não há nada mais difícil no mundo do que esconder dinheiro. É visível, é visível. Muda o apartamento onde mora e vai mudando o carro, vai mudando até o creme dental e o sabonete se muda quando ganha dinheiro. E quando o dinheiro entra, fácil demais, se faz reforma de sítio, de apartamento, num valor acima do valor real do imóvel. Isso aí é uma demonstração clara. Veja bem que há muito tempo Al Capone, um grande gangster, foi pego exatamente por falta de provas em outros crimes pelo imposto de renda. Porque é no imposto de renda que está a sua vida financeira. João Alves, um deputado conhecido, né, que era da Comissão de Orçamento da Câmara, um dos anões do orçamento chamados, né, ele foi chamado na CPI para depor, e aí a primeira pergunta foi exatamente essa. Como acertou mais de 100 vezes na loteria? E ele, com a cara mais de pau do mundo, disse, Deus me ajudou e eu dei sorte. Acertar na loteria mais de uma vez já é muito difícil. A probabilidade, que eu sempre falo aqui sobre pesquisas, acertar na loteria é muito difícil. Acertar 2 vezes é dificílimo. 3 vezes, impossível. Quem acertou 10 vezes está mentindo. Tem alguma coisa errada nisso. É muito difícil. Então, é isso que acontece. Os contadores, né, que são os artífices ali do imposto para tentar justificar a entrada de dinheiro, e os tesoureiros são famosos exatamente nesse tipo de fazer legal o que é ilegal. Há essa busca desses profissionais, e eu conheço inclusive escritórios de ex-funcionários da Receita que cuidam exatamente dessa história de andar ali no fio da moada, né? É uma organização ali que faz a reprogramação tributária, anda nos meandros da lei, e é assim mesmo. Esses profissionais se esmeram aí na arte de justificar o dinheiro injustificável. Ninguém fica rico assim de repente. E o Zé? Tem que ser gente boa para estar perto do Lula, né? Isso é que eu acho que é o grande enigma, o mais intrigante nessas pessoas que aí não são criminosas, são intelectuais, empresários, financistas, a princípio não são criminosos. Tem artistas também, tem esportistas. Eu fico na dúvida, assim, será que existe um mundo paralelo? Será que existe um Lula que é, assim, uma espécie de um bibelô imaculado? Que é nesse Lula que essas pessoas acreditam,
e dançam nas festas. Essas pessoas não sabem desta camarilha, né? Não sabem da história do Lula, daquele outro Lula, aquele ligado ao Marcos Valério, ao Delúbio Soares, ao João Vacari, ao Valdomiro, ao Paulinho do Lula, ao Cerveró, ao Renato Duque, todos aqueles que nós vimos diante da Polícia Federal confessando crimes, numa cadeia de comando em que estava em cujo ápice estava o Lula. Eu acho que esses que bajulam, lambem o Lula como um democrata, como um cara legal, como um cara que vai ser a opção democrática no Brasil, eu acho que eles não têm conhecimento. Então, essa ideia das triangulações, né, vamos ver aí o que aparece, né, os processos têm que chegar a termo, não é isso? A gente jamais se antecipa. Agora, os processos em relação ao Lula chegaram a termo. Ele foi sentenciado e a quadrilha dele teve uma quantidade grande de réus condenados, como quadrilheiros do Lula, como paus-mandados do Lula, falando em nome do Lula. Aquele Bunlai, por exemplo, um pecuarista que tinha esse mesmo esquema aí de triangulação, escritório com os filhos, a mesma coisa, a mesma cenografia, que essa gente fofa, bacana do Morumbi, da Vila Madalena, do Leblon, de Laranjeiras, de Ipanema, né? E também de outras capitais, né? Tem, né, vários lugares em que o Lula aparece, Paraty, né? Aí faz um festival literário e o Lula, esse delinquente, condenado e descondenado, é tratado como uma providência democrática. Então é isso. Se você olhar para o histórico do Lula, do PT, as suas companhias, as suas parcerias, são todas da ordem desse nível aí de credenciais que nós vimos esse ex-contador aparecendo na história desse ex-contador, desde lá dos municípios, desde Santo André, aquela morte do Celso Daniel, do então prefeito Celso Daniel, que até hoje não foi devidamente esclarecida, sempre em esquemas ligados a jogo, ligados a transporte, ligados a lixo. Ou seja, é uma biografia extensa e consolidada de fisiologismo, de uso de máquina pública, de uso de poder para benefícios pessoais. Estão todos ricos, ficaram todos ricos, têm muito dinheiro espalhado, ostentam, não tem nem problema de ostentar. O Lula hoje se apresenta como um homem rico. Agora, só para concluir, Vitor, sobre o assunto anterior, então é o Lula com essa biografia imunda e o Calil, que é o prefeito tirano de Belo Horizonte, aquele que trancou a cidade, aquele que se orgulhou de maltratar a população com medidas anticientíficas, medidas meramente ditatoriais, totalitárias. Ele se orgulhou disso, ele se sentiu no seu habitat natural,